E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo para vocês mais questões aí para a prova da Petrobras, né? Questões resolvidas e comentadas. Desta vez, pessoal, trazendo questões mais para o cargo técnico manutenção júnior da área de caldeiraria, tá? Então, na última live que a gente fez, eu até prometi para o pessoal que a gente ia trazer questões do diagrama ferrocarbono, tá? Porque tem muita gente que vai fazer para esse cargo, tá? Então, dessa vez, eu reuni aí umas 4 questões. São questões teóricas que envolvem, todas elas envolvem o diagrama ferrocarbono. Algumas relacionadas com propriedades mecânicas, tá? Mas, no geral, são questões que envolvem o famoso, famigerado diagrama ferrocarbono. Vamos lá, então? Vamos para a primeira questão. Vamos ver. Gente, questão fácil de resolver. Olha o enunciado. Caiu em 2014. Pelo diagrama ferro-carbono, a composição química que corresponde ao ponto eutetoide... Gente, não vamos esquecer. Aonde que está o ponto eutetoide aqui? Me fala. É esse ponto aqui, pessoal, ó, que é o ponto S. Em alguns diagramas aí, ele está denominado pela letra S. Então, esse ponto aí é o ponto eutetoide nos aços, tá? Ele quer saber qual é a porcentagem de carbono e qual é a temperatura nesse ponto. Gente, está fácil. Primeiro que a porcentagem de carbono, vocês não podem esquecer, ela está escrita aqui, ó, 0,76%, e alguns livros também trazem 0,77 ou 0,78. Essa porcentagem ela não é fixa, ela pode variar ali na segunda casa decimal, tá? Então, primeiro, encontramos então a porcentagem, que é 0,77%, e a temperatura desse ponto, pessoal, 727 graus Celsius. Então, a temperatura também está aqui no diagrama ferrocarbono. Não tem dúvida nenhuma para acertar essa questão. A alternativa correta, a alternativa D de dado. Ok? Viram, pessoal? Questão fácil, tá? Lembrando dos pontos principais do diagrama ferro-carbono, que no caso ali é o ponto eutetoide. Ok? Vamos dar prosseguimento. Próxima questão também fácil, pessoal, que caiu também na mesma prova em 2014. Tá? Essa questão aí, ela está perguntando a respeito da divisão entre os aços e os ferros fundidos. Gente, não podemos esquecer que os aços eles vão até no máximo o limite de 2,11% de carbono. Tá? Ultrapassou esse limite aqui, tá? Ultrapassou esse limite percentual de carbono, nós vamos ter então os famosos ferros fundidos, pessoal. Tá? Então toda essa região aqui está enquadrada nos ferros fundidos. Alguns livros ainda trazem aços com alto percentual de carbono, acima de 2,11%. Gente, enfim, na maioria da literatura que a gente tem a respeito de materiais aí, materiais de construção mecânica ou tecnologia dos materiais, trazem como o ferro fundido um material metálico ferroso com porcentagem percentual acima de 2,11%. Então, vamos ver aqui as alternativas. Ferro fundido tem esse percentual abaixo de 0,61? Nunca, né, pessoal? Entre 0,61 e 1,10? Não, porque entre 0 e alguma coisa e 2,11%, nós vamos ter somente aços, tá? Então, as alternativas A e B estão totalmente incorretas. A C também, tá? A D também, tá? Então, a única que sobrou é a alternativa D, que fala corretamente que os ferros fundidos são ligas que contêm acima de 2,11% de carbono. Beleza? Alternativa E para esta questão que caiu em 2014. Ok, pessoal, agora em 2012, uma questão fácil de propriedades mecânicas, fácil. É uma questão perguntando a respeito do comportamento dúctil de um material. Gente, quando o material tem um comportamento dúctil, ele deforma, tá? Ele tem um alongamento na região elástica e também ele vai deformar na região plástica. Todo material que acontece isso, uma deformação permanente,
é chamado de material dúctil, tá? Temos vários exemplos aí. Na maioria deles, os materiais metálicos têm esse tipo de comportamento, tá? Então vamos para as alternativas. Não, vamos ler o enunciado. Os metais são materiais muito utilizados na indústria, principalmente devido a algumas propriedades, dentre as quais pode-se destacar a ductilidade, né? Então ele fez uma pequena introdução falando um pouco dessa propriedade, e agora ele vai disparar a pergunta. Um material dúctil é aquele que se apresenta apreciável deformação plástica. Correto, antes da ruptura, ou seja, antes dele romper. São exemplos típicos de materiais dúcteis. Gente, ferro fundido não é dúctil. Ferro fundido tem alta porcentagem de carbono. E todo material metálico com alto percentual de carbono se torna quebradiço, se torna frágil, se torna duro. Então, o ferro fundido não pode ser. Ok? A alternativa A está incorreta. B também não tem nada a ver, pessoal. Vidro é um material muito frágil, quebradiço, não apresenta deformação, nem elástica e nem plástica. Então, nem a cerâmica também tem esse comportamento, né? O cobre pode ser, sim, um material dúctil, porque o cobre deforma bastante, mas a cerâmica não. Tá? As cerâmicas, as porcelanas, esses materiais inorgânicos aí, que são resultados de altas temperaturas, não são dúcteis, eles são frágeis e quebradiços. Na alternativa dele, colocou o ferro fundido de novo, numa tentativa de enganar o candidato, mas também está incorreto, porque acabamos de comentar que o ferro fundido é um material duro, é um material frágil. Restou, então, somente a alternativa E, que é a alternativa correta para esta prova que caiu em 2012. Tá? Prova, agora eu não lembro o número da prova, mas creio eu que seja a prova número 13, tá? Que caiu em 2012. Beleza? Em 2010, uma questão também que exigiu conhecimento no diagrama ferro-carbono. Então, olha lá, pessoal, prestem bem atenção no enunciado. Os microconstituintes presentes em um aço com 0,4% de carbono a uma temperatura de 760 graus Celsius. Gente, o que ele está querendo nesse problema, nessa questão? Ele quer saber quais são as fases, os microconstituintes que se encontram quando você cruza o percentual de carbono com essa temperatura. Então, quando eu cruzo essas duas informações no diagrama ferro-carbono, vai cair numa região onde tem alguns microconstituintes. E quais são? Vamos dar uma olhada. Se você pegar uma linha aqui, aproximadamente aqui, por que aqui, pessoal? Porque concordam comigo que aqui é 1%? Todo mundo concorda? Concordo. Na metade, pessoal, o que nós temos na metade de 1%? 0,5%. Concordam? Concorda. Todo mundo concorda, né? Bom, se o 0,5% está aqui, significa que o 0,4% está aproximadamente aqui, né? Ok? Se vocês fizerem isso corretamente com uma régua, vocês vão chegar a essa conclusão. Agora, se você pegar essa linha aqui e subir ela até ela encontrar a temperatura de 760 graus Celsius, gente, é aproximadamente, tá? Para você determinar a temperatura exata, existe uma maneira de você colocar a temperatura exata equivalente à distância de uma régua. Mas como lá na prova você provavelmente não vai estar com esse tipo de instrumento, a régua, então realmente foi no olhômetro aqui que a gente descobriu. Caímos exatamente nessa região aonde a presença dos microconstituintes é ferrita e austenita, tá? Isso nos leva a concluir, pessoal, que a alternativa correta é a alternativa A. Então, assim, ó, essa questão também não foi tão fácil, eu considero ela mediana, tá? Porque exigiu que você cruzasse a linha da composição química com a temperatura, encontrando os microconstituintes presentes ali naquela região. Eu creio que a maioria de vocês ainda não decoraram, mas aí eu indico para vocês, aconselho vocês a decorarem pelo menos os microconstituintes presentes na região que está o aço. Beleza, gente? Próxima questão, vamos lá. Na preparação de uma superfície para análise por micrografia, ou análise metalográfica,
de um cubo de aço hipoeutetoide, quer dizer que é um aço com baixo percentual de carbono, com 30 milímetros de aresta, laminado a quente e submetido a um tratamento térmico de têmpera e revenido. As sequências de ações necessárias, gente, assim, o que ele quer saber? Ele quer saber quais são as etapas necessárias para você fazer um exame metalográfico nessa amostra de aço hipoeutetoide. Quais são as etapas? Você vai cortar a amostra e vai fazer um embutimento, depois uma eletrodeposição? Gente, eletrodeposição você não vai fazer, porque isso aqui é um processo de aderência de materiais na superfície de outro material metálico. Por exemplo, no processo de galvanização, é um processo de eletrodeposição. Você vai galvanizar isso para depois analisar no microscópio? Não, não tem sentido isso, né, pessoal? Você tem que fazer essa análise metalográfica para revelar os microconstituintes que estão na superfície da peça. E para isso você vai ter que expor essa superfície para que o microscópio, né, haja pelo princípio de reflexão e você consiga ver o que está ali dentro do material metálico. Então, fazer uma galvanização vai piorar a situação. Você vai jatear, vai fazer a eletrodeposição, também está errado, gente. Nada a ver, né, fazer um jateamento e eletrodeposição, tá? Você vai fazer uma limpeza? Sim, talvez. Imersão aquosa e revelação? Gente, também não. Por quê? Porque uma imersão aquosa, quer dizer, uma imersão à base de água, não vai ajudar você a revelar os microconstituintes que estão dentro desse aço com baixo percentual de carbono. Então, isto aqui está incorreto. Então, a alternativa C também não é. Você vai fazer um lixamento, polimento e um ataque químico? Gente, está correto. Você vai lixar a peça, depois você vai polir ela numa máquina de polimento e, por fim, vai aplicar um ataque químico que, na maioria das vezes, é um ataque químico de uma composição de ácido nítrico com álcool, que é o famoso ataque químico por nital. Tá? Nital é esse componente que eu falei para vocês, que é o álcool e o ácido nítrico. Então, quando você joga isso na superfície da peça, quando ela está polida, você vai acabar expondo os microconstituintes aí na superfície da peça, e aí vai ficar mais fácil para você enxergar isso no microscópio. Correto? Então a alternativa D é a correta. E por fim, olha, não tem nada a ver magnetização. Por fim, realmente a alternativa correta é a alternativa D. É uma questão que caiu em 2008 aí, na prova para técnico manutenção júnior para a área de caldeiraria. Vamos ver se tem mais questões. Gente, uma questão bem simples. Ler o enunciado e, pum, acertar, marcar a alternativa correta. Vamos lá. O que é a ferrita? A ferrita é o ferro com estrutura tetragonal? Errado. Gente, a ferrita é o ferro com estrutura cúbica de corpo centrado. Já vou mostrar para vocês no diagrama ferro-carbono onde que está isso. Alternativa B, ferro com estrutura cúbica de corpo centrado com carbono em solução? Pode ser, tá? Pode ser. Ok? Cúbica de face centrada? Não, gente. A ferrita, ela está a temperatura ambiente. E a temperatura ambiente, o ferro, ele tem estrutura CCC. Ele não tem estrutura CFC. Então, a alternativa C está incorreta. Tá? D. Ferro com estrutura cúbica de face centrada, totalmente isenta de carbono. Gente, a ferrita, ela é um componente, um microconstituinte com baixíssima porcentagem de carbono, mas ela não está totalmente isenta de carbono. O percentual de carbono dela não é nulo. Então essa alternativa também está incorreta. Tá? Carboneto de ferro na alternativa E, gente, carboneto de ferro, sabe o que é? Cementita, não é ferrita. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no diagrama ferro-carbono. Aqui, ó, até nessa temperatura ambiente aqui, a estrutura presente aqui, pessoal, é CCC. Passou essa região, essa linha aqui, ó, passou essa linha aqui, vocês vão ter a estrutura CFC, tá? Ok? Então, como a gente comentou ali no slide anterior, cadê onde a gente comentou?
Aqui, ó, tá vendo? A alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, porque é o ferro com estrutura cúbica de corpo centrado, que é a estrutura presente à temperatura ambiente. Correto, pessoal? Beleza, então mais uma questão morta aí do diagrama ferro-carbono. Para matar, então, para a gente finalizar, então, essas questões aí do diagrama ferro-carbono, eu trouxe uma de 2014, que está falando do tratamento térmico a temperatura constante, chamado de austêmpera. Pessoal, memoriza, memoriza. Quando o tratamento térmico é austêmpera, letra A, ó, austêmpera começa com letra A. Letra B, que vai resultar bainita, tá? Então, quando você aplica o tratamento térmico de austêmpera, resulta na letra B, que é bainita. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na austêmpera, que é este gráfico aqui, lindo e maravilhoso, que vocês estão vendo aqui, ó. Tem o joelho, tá vendo? Essas duas curvas aqui, a gente popularmente chama de joelho, e aí, o que vai acontecer? Você vai resfriar isso aqui rapidamente, né? Quase a temperatura constante, então por isso que ele vai descer aqui, ó, tá vendo? Tão rápido que isso aqui vai parecer uma reta paralela. Por que é uma reta paralela? Porque essa reta aqui vai ser resfriada anteriormente porque está na superfície. E essa outra reta mais atrasada aqui no tempo vai resfriar mais devagar porque está no centro da peça. Logo, quando você faz esse resfriamento, ele vai atravessar o joelho aqui, lá na base, aonde vai acontecer a transformação desse material que estava em austenita, resultando em outro microconstituinte chamado de bainita. Então, o tratamento de austêmpera, letra A, vai formar bainita. Bom, já que a gente já está comentando da austêmpera, vale a pena a gente também comentar da martêmpera. Na martêmpera, letra M vai resultar em letra M também. Só que martensita revenida vai acontecer mais ou menos da mesma forma que no caso da austêmpera, só que aqui vai ter um resfriamento mais lento, tá? Vai ter um resfriamento mais lento. Gente, o que lembra resfriamento lento? Revenimento. Então, por isso que o resultado desse tratamento é martensita revenida, ok? Pessoal, espero aí então que vocês tenham gostado aí das questões que eu trouxe para vocês do diagrama ferro-carbono, tá? E não esqueçam de deixar o like de vocês, deixar um comentário, e a gente se fala em uma próxima videoaula aí, ok? Beleza, então? Até a